Estamos de volta agora para a última parte da nossa aula de vida vitoriosa como servos de Cristo. E nós estávamos falando sobre comprometimento, sobre fidelidade. E eu queria deixar mais um versículo com você sobre comprometimento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Deuteronômio 6, versículo 5, versículo 6. Quando nós amamos ao Senhor realmente, de todo o nosso coração, nos comprometermos não vai ser difícil. Não vai ser difícil. Tem uma historinha que eu gosto muito de contar, quando nós fazemos a integração, sobre comprometimento. Tem a historinha que a galinha e o porco resolveram abrir uma lanchonete. Na lanchonete ia vender X-egg e X-bacon. Tudo bem, fizeram tudo, construíram tudo lindo e maravilhoso. As cadeiras e fogão e tudo mais, a chapa, tudo certo. No primeiro dia, vamos começar então a fazer o X-egg e o X-bacon. A galinha, muito fácil. Era só botar os ovos e estava tudo certo para o X-egg, que é o X com ovo, né? O pão com ovo. Mas o X-bacon, para ele acontecer, alguém tinha que morrer. E aí, o que essa historinha tão boba faz a gente pensar? Que o comprometimento é morrer à nossa vontade. Quer ver um exemplo? Muitas vezes nós estamos lá, vai ter um ensaio do musical de Páscoa. E nesse musical de Páscoa tem um monte de gente trabalhando e tal, e vai ter um ensaio geral. Ai, não acredito, um ensaio geral, sim, um ensaio geral assim lá para março, abril, né? Porque é de Páscoa. Então, vai estar aquele dia legal em Curitiba, não vai estar tão frio, vou poder fazer aquele passeio com a minha família. E aí, a Ângela, que é a ministra de música, marca, bem naquele dia maravilhoso de um sol lindo, um ensaio geral. O que eu quero fazer? A minha vontade é fazer o quê? De ir passear. E o meu comprometimento faz o quê? Vou ao ensaio. Ou é uma tarde de compaixão e graça, e as pessoas estão indo numa praça ou em algum lugar porque vão dar abraços para quem quiser. Vai ser abraço de graça. Nós já vimos isso em alguns lugares. Mas está tão frio, aquele dia cinzento de Curitiba, assim, menos de 10 graus, aquele dia assim que eu quero ficar deitadinha no sofá, assistindo filme, comendo pipoca. Mas o meu comprometimento diz, não, eu tenho que ir lá fazer isso. Eu faço esse meu desejo morrer, esse meu eu morrer, minha vontade, meu desejo, e vou lá. Isso é comprometimento. Assim como na historinha do porco e da galinha que queriam ter uma lanchonete, alguém tinha que morrer. E o que tem que morrer é o nosso desejo, a nossa vontade. Porque eu amo ao meu Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. E eu quero fazer o melhor para o meu Senhor. Eu quero fazer o melhor para esse meu Deus, que é o meu Senhor e o meu dono. Nós já falamos que se tem um servo, tem um dono. E esse dono é quem? É o nosso Deus, o nosso Senhor. Disposição. Disposição, sim. E nós podemos até colocar aqui disposição / disponibilidade. Porque às vezes a gente tem disposição, mas não tem disponibilidade. E muitas vezes a gente tem disponibilidade, mas não tem disposição. Eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, mas não quero fazer nada disso. Mas quando nós temos disposição, olha só o que a palavra de Deus diz. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens.
Então, quando eu vou fazer algo, é algo para o Senhor, não é algo para mostrar para ninguém. Então, eu sou um servo fiel, comprometido e com disposição. Eu não preciso que ninguém fique falando para mim, vamos lá, você consegue, vamos lá. Ai, você é ótima nisso. E eu lembro de uma história, de uma igreja, de muito tempo atrás mesmo. E tinha uma pessoa que ele era o único que tocava violão naquela congregação. E aí essa pessoa ficava assim, ele era o único a tocar, então se ele não ia, não tinha música. E aí sempre quando ele não ia um monte de gente lá assim, olha, mas se você não for, vai ficar ruim, não sei o quê, por favor, vamos lá. Não era coração de servo, era o quê? Era um coração de voluntário e um coração de servo empregado, porque queria, vamos lá, você consegue, ai, você é ótimo, por favor, não sei o quê, vamos lá. E não é isso que o Senhor quer, Ele está querendo disposição da gente. Ok, tem que lavar aqui os banheiros da igreja, vamos lá lavar o banheiro da igreja. Nós temos que pintar todo o templo antigo, vamos pintar o templo antigo. É essa vontade, porque a gente vai estar fazendo para o Senhor e não para as pessoas. E é isso que nós devemos pensar na aula dessa semana. Eu quero ser uma pessoa que é um servo fiel diante do Senhor, que ama o Senhor, e tudo que eu fizer vai ser de todo o coração, porque eu estou fazendo ao meu Senhor e não estou fazendo a homens. Essa mentalidade que nós devemos ter, de servo, fiel, comprometido, com disposição. Porque não adianta nós termos toda uma disponibilidade e não termos o quê? A disposição de servir. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo à vista como para agradar a homens. Mas nós devemos o quê? Fazendo sempre a vontade de Deus. E aí eu quero encerrar essa aula falando sobre algumas questões. Então, como que um servo, ele consegue ser desse jeito? Ser comprometido, ser fiel, tudo isso. Fortalecendo a sua vida espiritual. Porque se eu estou fortalecendo a minha vida espiritual, vai ser muito mais fácil eu ser fiel, ser comprometido, ter disposição. Por quê? Eu vou estar cheio do Espírito Santo. Mas como vou fazer isso tudo? Oração. É a primeira coisa. Paulo vai dizer, orai sem cessar. Não é para orar só quando tem problema, não é para orar quando a gente está com alguma doença, qualquer coisa. Nós devemos orar sempre. Orar agradecendo, orar em adoração, orar buscando ao Senhor, orar buscando encher mais do Espírito Santo, orar. Buscar ao Senhor em oração. Jeremias vai falar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E quando vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Isso o Senhor falando para nós. Então nós devemos buscar ao Senhor para enchermos do Espírito Santo. Leitura da palavra. Não tem como a gente encher a nossa mente da palavra do Senhor se não ler. E aí eu vou me fortalecendo cada vez mais. Eu vou sendo um servo que está fortalecido, porque eu tenho a palavra do Senhor, porque eu tenho buscado o Senhor em oração, e eu vou me fortalecendo. Vou tirando toda essa fraqueza do meu eu e vou me fortalecendo de Cristo, E cada vez mais. E louvor nos lábios. Mas por que louvor nos lábios? Porque quando nós enchemos o nosso coração de louvor, e aí mesmo quando você esquece um versículo, o louvor te faz lembrar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quantas vezes nós estamos lá triste ou sentimos alguma angústia, alguma coisa, e vem uma música e você traz novamente à sua memória versículos da palavra do Senhor que te fazem voltar e ter esperança. Então, fortaleça a sua fé,
seja um servo firme na palavra de Deus, que busca oração, que tenha louvor nos lábios e que encha o seu coração, encha a sua mente, encha cada vez mais a sua vida e se firme da palavra, da oração e do louvor do Senhor, porque daí você vai ser um servo fiel ao Senhor, nós seremos servos achados fiéis diante do Senhor, não seremos voluntários porque nós vamos fazer a vontade de Deus e não a nossa, não seremos servos empregados porque nós vamos fazer o que o Senhor quer e não o que nós desejamos e não precisaremos de recompensas para isso. E é interessante que mesmo que nós não queiramos recompensa nenhuma, o Senhor nos abençoa com bênçãos sem medidas e a sua misericórdia se renova toda manhã. E isso é maravilhoso. E a sua graça derramada sobre nós. Então, nós vamos ser servos fiéis ao Senhor, nós vamos buscar fortalecer-nos no Senhor, buscar cada vez mais o Senhor na sua palavra em oração e louvor nos lábios. E que sejamos realmente achados como servos fiéis diante do Senhor. E tudo quanto nós fizermos seja de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Que possamos servir ao Senhor com alegria, assim como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Que possamos sempre, sempre lembrar disso. Nós somos servos e queremos servir ao Senhor de todo o coração e servir sempre com alegria. Deus abençoe, que você possa ter tido um conhecimento que seja válido, que seja para o seu crescimento e que consigamos cada vez mais buscar ao Senhor e queiramos cada vez mais conhecimento na palavra do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe, servo fiel do Senhor.